Querido Pai, nós te damos graças pelo tempo de louvor, Pai. Nós te damos graças, meu Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de adorá-lo, de louvá-lo, Senhor Deus, de engrandecer o teu nome, Pai Santo, com cânticos, com hinos, com louvores, Pai Santo. Isso é um privilégio que os teus filhos têm, Pai. Nós reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos o teu poder, reconhecemos a tua glória, Senhor. Deus bendito, e neste momento nós ainda queremos ser abençoados, Pai, com a palavra do Senhor. E pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha com o teu Espírito Santo. E o Senhor nos abençoe, nos ajude a compreender, meu Pai, e a crer, Senhor. Porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus. E não há outro Deus além de ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor também, Pai, pelos irmãos que estão viajando. Deus, que o Senhor cuide, Pai, de cada um dos irmãos, das crianças, de jovens, adolescentes, dos casais, das famílias. Senhor, aqueles que vão voltar amanhã, meu Pai, os que estão voltando hoje e os que vão voltar amanhã. Deus Santo, em nome de Jesus, Pai, guarda, cobre com teu sangue, meu Pai, nessas estradas, Senhor Jesus. Pai querido, que eles sejam guardados e voltem em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A maioria dos salmos foram escritos pelo rei Davi, né? Davi foi o homem do coração de Deus, né? Um grande homem de Deus. A Bíblia fala de Davi, conta os erros de Davi, conta os acertos de Davi, mas fala que ele era o homem do coração de Deus. Então, ele fez muitos salmos. Alguns outros salmos foram feitos por Asaf, também um cantor mor, e o Salmo 90 feito por Moisés, e foi colocado também nos salmos. E esse Salmo 23 é, como eu já disse, um salmo tremendo, apesar de ser bem pequenininho, mas ele é um salmo tão importante. Por isso que tanta gente fala, prega, e tem cânticos, né, tem músicas sobre este salmo, o Salmo 23. Amém? Eu coloquei ali na versão da Bíblia Viva, para ficar um pouquinho mais fácil para nós lermos, apesar de que ele é muito fácil, mas aí fica um pouquinho mais fácil. Amém, queridos irmãos? Então vamos ler ali. O Senhor é o meu pastor. Vamos ler juntos? O Senhor é o meu pastor, e Ele me dá tudo que eu preciso. Ele me leva aos pastos de grama bem verde e macia para descansar. Quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho certo para mostrar a todos quão grande Ele é. Eu posso andar pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, mas continuo tranquilo e não sinto medo. Tu, Senhor, me guias e proteges constantemente. Preparas uma refeição deliciosa para mim na presença dos meus inimigos. Tu me recebes como um convidado de honra e a minha vida fica cheia das suas bênçãos. Amém, queridos? Então, nós estamos vivendo
em tempos cada vez mais trabalhosos. Nós estamos vivendo em tempos de muita confusão. Muita confusão. Muitas vezes eu fico me perguntando, meu Deus, que coisa, por que é tudo assim tão confuso, tão complicado, tão difícil nesse mundo? Um mundo confuso. O Brasil, a gente nem se fala nesses dias, a confusão que está, irmãos. É uma confusão tão grande. Está tudo de ponta cabeça, tudo virado ao contrário. E esses dias mesmo me mandaram uns vídeos lá do tal de BBB, Big Brother Brasil, mostrando assim como que eles usam esse Big Brother Brasil para fazer a cabeça das pessoas, para doutrinar as pessoas, para mudar a mente das pessoas. E o Big Brother Brasil, ele foi inspirado naquele livro 1984. E o autor desse livro, ele escreveu em 1950 e pouco, e ele fez um tipo de uma ficção, indo para 1984, e colocando o Big Brother como grande irmão, que seria aquele que ia vigiar todas as pessoas. Na verdade, estava falando um pouco do comunismo, né? Que ia vigiar todas as pessoas. Todas as pessoas seriam vigiadas pelas teletelas. As teletelas iam vigiar todos os movimentos das pessoas, em qualquer lugar, em suas casas, em seus trabalhos, em qualquer lugar que estivesse. Então, é um clássico isso aí. Geralmente, quem fez o nível médio, pelo menos, leu 1984. E o Big Brother Brasil se inspirou nesse livro, né? Esse autor aí, ele tem pelo menos 3 clássicos, né? Ele tem a Revolução dos Bichos, em 1984, e ele tem um outro livro, eu não lembro agora o nome do outro livro. Mas, e aí, irmãos, eu não assisto porque eu acho que essas coisas é de um nível tão baixo, que ninguém deveria assistir, porque eles exploram os sentimentos mais baixos das pessoas. E aí me mandaram esse vídeo mostrando que lá tem uma família, e essa família é pai, mãe, e acho que uma filha e um filho, e que o pai fica beijando a filha na boca, uma mulher já, uma moça de não sei quantos anos, 20 e poucos anos, ele beija ela na boca. Ele vai lá, levanta a saia dela, perguntando se ela já vestiu a calcinha. Então, uma baixaria, algo assim que eu fiquei estarrecido. Eu não assisto, mas estou dizendo que mandaram para mim. Eu falei, meu Deus, o que eles estão querendo colocar agora para o povo? Estão querendo colocar o incesto, ou seja, onde um pai pode ter um relacionamento com a filha, que é normal, ou a mãe com o filho, o irmão com a irmã, e tudo mais. Então, empurrando esse besterol, empurrando essa nojeira, esse lixo, goela abaixo do povo brasileiro, irmãos. E o povo está lá assistindo, o Big Brother, o grande irmão. Fica todo mundo assistindo, inclusive crentes ficam ali assistindo isso. Isso me trouxe uma revolta, uma tristeza, uma angústia tão grande de falar, meu Deus, onde nós estamos vivendo? Que tempo é esse? Que coisa horrível é essa? Imagina, irmãos, algum tempo atrás você falar um negócio desse, que alguém estava fazendo isso, era uma coisa mais horrível que possa existir. E claro que muita gente se levantou contra. Muita gente
inclusive gente de televisão, se levantaram contra a Globo por causa disso. Mas a Globo tem essa função, realmente, de trazer essa transformação para o Brasil e mudar completamente o pensamento das pessoas no Brasil, né? Essa é a função da Globo, né? Outras televisões também, mas a Globo é a principal disso tudo. Bom, irmãos, o que isso tem a ver com o Salmo 23? Nada. Tem nada a ver. Eu só coloquei, irmãos, para dizer a minha angústia, a minha tristeza que eu fiquei, e que muitas vezes eu fico com esse mundo, com tudo que está acontecendo, com esse rolo todo de Lula e desses partidos políticos e toda essa coisa que nós sabemos que é um bolo, que é um negócio tão... que é até difícil de você conseguir desemaranhar essa coisa. Isso é um emaranhamento, um negócio tão... irmãos, que nós que somos pequenininhos, a gente fica olhando para aquilo e fala, meu Deus do céu, o que esses caras estão querendo? O que eles querem fazer com esse país? Aí uns são contra, outros são a favor, e tem as discussões, as opiniões, que é válida de todo mundo, mas no fundo, irmãos, tudo isso acaba trazendo realmente uma angústia, uma tristeza, fora a situação do Brasil, política, econômica, falta de emprego e tantas outras coisas, a violência total, irmãos, que você sai da sua casa e você sai preocupado, você vai fazer uma viagemzinha de 2 dias, você já fica preocupado. Você fica preocupado. Você fala, meu Deus, se alguém querer entrar aqui, não é porque vai roubar a televisão ou vai roubar alguma coisa, mas você tem documentos, né? Você tem, na sua casa você tem ali a sua vida, as coisas todas suas. E hoje eles entram com uma facilidade, eles roubam tudo. Se você sai para a rua, eles roubam o seu celular, sua carteira, roubam sua paz, sua alegria. Enfim, irmãos, são coisas que você fica pensando, meu Deus, que ponto que nós chegamos. E se fosse só roubar, eles matam sem nenhuma consciência. Matam como se você fosse qualquer coisa. Se eles quiserem o seu celular, se eles quiserem a sua carteira, se eles quiserem a sua corrente, ou se cismarem que querem alguma coisa, eles vão até matar. E vão para a delegacia, daqui a pouco estão na rua de novo, e tudo isso, e você não entende essa lei, você não consegue compreender, porque está tudo assim. Então, irmãos, tudo isso traz um desgosto, traz um sofrimento para todos nós, para os pais de família, que ficam preocupados com as filhas. E se no Big Brother do Brasil está assim, irmãos, imagina como está por aí, nas escolas, nas universidades, e com todas as coisas acontecendo. Você fica com receio de acontecer alguma coisa com seu filho, com seu neto. Então, a gente vive desse jeito. E nós estamos começando o ano, irmãos. É o começo do ano. Agora, terminando janeiro, começa fevereiro. E aí, o ano começa. Depois do carnaval, eu acredito que o ano deve começar, não é, irmãos? No Brasil é assim. Tem Natal, Ano Novo, aí vem as férias, depois vem o carnaval. E aí, o povo vai pensar se começa o ano mesmo. Aí o governo vai botando mais um feriado de cá, um feriado de lá, e outra coisa de pão e circo, para manipular o povo e continuar fazendo o que eles querem fazer. O governo é especialista em manipular a gente. Quando ele vê que o povo está meio assim, ele inventa alguma coisa para a gente ficar um pouquinho mais alegre,
e esquecer daquilo que eles estão fazendo, do que eles estão planejando ali. Mas é assim, como o ano está começando, irmãos, então nós precisamos, ainda que tudo seja tão difícil, nós precisamos começar o ano animado. Não é verdade, irmãos? Nós precisamos de força, nós precisamos de ânimo para começar o ano, senão a gente não tem ânimo. Você não tem ânimo de ir para a escola. Se você souber que a escola está todinha aparelhada, você não pode saber isso. Você não pode buscar essa informação. Você não tem ânimo, entendeu? Por quê, irmãos? São tantas coisas. Então a gente precisa se animar. Amém, queridos? E nós, como cristãos, queridos, muito mais ainda. Porque é a igreja que é o carro-chefe aqui. Que vai orar pelas pessoas, que vai adorar a Deus, que vai agradecer ao Senhor, mesmo tudo sendo difícil, é a igreja. Porque o povo, daqui a pouco, sai para a rua aí, dando paulada em todo mundo, quebrando tudo e fazendo, como alguns estão aí dando esse incentivo para o povo sair para a rua e quebrar o pau e quebrar tudo, né? Uma desordem civil, uma rebelião civil. Mas nós, irmãos, como cristãos, nós precisamos confiar no Senhor. Amém? Deus está vivo. Quantos ainda crêem nisso, irmãos? Amém, queridos? Que Deus está vivo. Porque às vezes você olha para tudo isso e diz, nossa, o Big Brother está controlando tudo. Não, querido, acima de Big Brother, qualquer coisa, está o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Aquele que é, que era e que será. O nosso Deus, Ele é o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então o Davi, ele era um homem de Deus, desde criança. Davi, desde criança, ele foi um pastor de ovelhas. Ele era um pastorzinho de ovelhas e corajoso. Corajoso. Se algum animal forte viesse contra as ovelhas, ele matava. E ele derrubou Golias também. Então, o Davi, ele cresceu, ele se tornou rei, mas ele tinha todo esse conhecimento sobre o que é ser um pastor. Porque ele, no fundo, era um pastor. Mesmo como rei, ele também era pastor. Um rei, pastor de Israel. Ele era o rei. E ele escreveu esse salmo, dizendo assim, o Senhor é o meu pastor. Porque ele tinha sido pastor de muitas ovelhas. Mas agora ele diz, o Senhor é o meu pastor. Então ele não disse o nosso pastor. Ele disse o meu pastor. Ele é aquele que me pastoreia. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é aquele que cuida de mim. Independente de você, independente de vocês todos aqui, o Senhor é meu pastor. Meu. É pastor de Edmir de Freitas, com o seu bracinho aqui meio detonado. Ele é meu pastor. E ele é o teu pastor. Amém, querido? Claro que ele é o nosso pastor. Ele é o supremo pastor da igreja. Mas ele também é o nosso pastor individualmente. Ele não olha só para todo o rebanho, mas ele olha também para cada um individualmente. Ele me conhece, conhece o meu deitar, conhece
o meu levantar, conhece os meus dilemas, conhece os meus questionamentos, as minhas perguntas, as minhas dúvidas. Ele conhece cada um de nós. E Davi disse: Ele é o meu pastor. Apesar de ele ser um rei, apesar de ele ser um homem de Deus, ele era ovelha do Senhor. Quantas ovelhas do Senhor nós temos aqui? Amém, queridos? Isso é muito confortante, irmãos. Porque no meio de todo esse temporal, de toda essa ventania, de todas essas coisas que está acontecendo no mundo, nós sabemos que como ovelhas, nós temos o Senhor como pastor. O bom e fiel pastor. O eterno Deus, o Criador dos céus e da terra, é quem cuida de mim como uma ovelha. Ele cuida de mim. E Ele é o Senhor, mas Ele é o meu pastor. Amém? Ele é o Senhor, Ele é o dono de tudo, mas também é o meu pastor. Aquele que vem cuidar de mim e vem cuidar de você. Ele diz: Ele me dá tudo que eu preciso. E esse pastor, o meu pastor, ele me dá tudo o que eu preciso. Ele não me dá tudo o que eu quero. Porque, irmãos, muitas vezes nós queremos coisas que não vão ser boas para nós, que não vão edificar a nossa vida, que talvez até atrapalhem a nossa vida. Então, Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que você precisa. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quer dizer que Ele dá aquilo que realmente eu preciso. Que realmente eu preciso. Porque Ele sabe exatamente do que eu preciso. Ele sabe exatamente do que você precisa. Às vezes eu digo: eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. E o Senhor diz: não, não está precisando disso. Eu sei exatamente do que você está precisando. Porque muitas vezes, aquilo que nós estamos precisando, nós achamos que não estamos precisando. E aquilo que nós não estamos precisando, achamos que estamos precisando. Mas o Senhor, como nos conhece, conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, Ele sabe exatamente do que nós precisamos. Do que eu preciso. Talvez aquilo que eu precise, você não precisa. Talvez aquilo que você precise, eu não preciso. Então, Ele me dá tudo que eu preciso. Isso não significa, irmãos, que nós não passamos por tribulações, que nós não passaremos por lutas, que nós não passaremos, irmãos, por situações difíceis. Passaremos sim, irmãos. Todos nós passaremos. Eu nunca operei na minha vida. O Betão já tem 9, né? 11 agora. E eu com 63 nunca tinha operado na minha vida, irmãos. Imagina eu entrar naquele hospital. Eles põem a gente numa cadeira de roda para fazer uma operação aqui na mão. Eu falei assim: o médico vai me sentar numa cadeirinha lá e fazer. E daqui a pouco eu estava numa maca, entrei numa sala cheia de umas coisas grandes assim em cima. Me deitou ali, começou a falar umas coisas comigo. Eu falei: meu Deus, o que vai fazer comigo? Você fica sem nada, só com uma sainha aqui, sem nada por baixo. Falei: Jesus, tem piedade de mim. Há 63 anos, nunca passei por isso. Meu Deus do céu. E aí, deitado ali, eu já fecho os olhos na hora, para não ver mais nada e ninguém. Aí mexeram, não sei no que em mim lá.
Só sei que eu fui acordar depois de 3 horas numa outra sala e nem sei o que fizeram comigo, irmãos. Espero que fizeram do lado certo. Acho que sim, porque aqui não está. Não é? Mas não é estranho, irmãos? Então, queridos, a gente passa por coisas. A gente nunca sabe o que vai passar. A gente não sabe quais serão as nossas lutas, quais serão as nossas dificuldades, quais serão as nossas dores. Nenhum de nós sabe, querido. Nenhum de nós conhece um palmo à frente do nariz. Agora o Senhor conhece. Amém, querido? O nosso pastor conhece. O Senhor conhece a nossa vida. Ele sabe o que passa no nosso coração, na nossa mente, nos nossos pensamentos. E Ele sabe o que vai acontecer com a gente. Porque Deus é onisciente. Ele conhece tudo. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Ele é onipresente, está em todos os lugares. Imagina que eu estava ali naquela mesa e o Senhor estava por ali. Ai, ovelhinha. Irmãos, o pessoal tudo vestido de verde, não sei o que lá. Eu falei, ixi. Mas o homem de branco estava lá, amém, queridos? Jesus de Nazaré estava ali. Então, Ele te conhece e Ele está com você agora. Amém, querido? Ele está conosco, irmãos, no meio de todas essas situações e todas essas coisas que a gente não entende. O Senhor está conosco, querido. Ele é o nosso pastor. E diz, e Ele me leva aos pastos de grama bem verde e macia para descansar. Me leva aos pastos de grama verde e macia para mim descansar. Agora, irmãos, lá para aquele lado de Israel, irmãos, a maior parte das terras é deserto. Para um pastor, irmãos, é difícil para conduzir as ovelhas para onde tem um pasto verdejante. Então o pastor, ele tem que ser muito hábil para poder levar as ovelhas no meio daquele deserto e achar um lugar onde elas terão pasto, onde elas terão comida. E o Senhor é especialista nisto. Amém, queridos? O Senhor sabe nos conduzir ao melhor lugar. Ele sabe nos conduzir, irmãos. Muitas vezes a gente olha para todo lado e diz, bom, aqui não tem pasto nenhum. Aqui é deserto. Muitas vezes você olha para a tua vida, para as coisas que estão acontecendo e diz, que deserto, que situação, que dificuldade. Mas o Senhor sabe. Ele conhece os vales e as montanhas. E esse pastor vai me conduzir e vai conduzir você a esse pasto verdejante. E diz, ele dá descanso. E ali você vai comer das coisas de Deus e vai poder descansar. Porque às vezes, irmãos, parece que neste mundo você não tem descanso. É tanta notícia ruim. Que nem o Betão estava dizendo, um ano é porque é chikungunya. E todo mundo corre da chikungunya e vacina contra a chikungunya. Depois vem febre amarela. Depois vem não sei o quê, vem não sei o quê. Aí você fica perguntando, será que essas coisas não são tudo criadas em laboratório? Aí vem gente dizendo uma coisa, vem dizendo outra. Aí você vê que quem tomou está morrendo. Quem não tomou pode morrer.
E você fica aflito. Ou não fica, irmãos? Principalmente quem tem filhos. Fica aflito pelo bebê, pela criança, fica aflito. Mas o Senhor leva a um lugar de descanso. Amém? Ele leva a um lugar de descanso. Porque, irmãos, o que eu já disse, quem somos nós, irmãos, para saber se esse pessoal não está mentindo, se eles não estão enganando, se eles não estão inventando alguma coisa? Será que é mesmo? Será que não é? Nós apenas obedecemos. Tem que tomar vacina, vamos tomar. Mas cada dia é uma coisa. Cada dia é uma coisa. E aí parece que a televisão esquece da outra coisa e só fala nessa. E aí nós precisamos descansar no Senhor. Amém? Nós precisamos dizer: Deus, Tu és o meu pastor. Jesus, cuida de mim, cuida da minha família, Senhor. O Senhor me conduz em pastos verdejantes. O Senhor me leva para um lugar de descanso, para que eu possa chegar à noite, deitar, repousar, sem ficar preocupado, mas dizer: eu sei que o Senhor tem cuidado de mim e da minha família. Amém? O Senhor tem cuidado de nós, porque Ele é o nosso pastor. Porque, irmãos, nós não podemos saber tudo, nem conhecer tudo, mesmo que haja internet, mesmo que você pesquise para todo lado, você pode ficar mais confuso, porque é uma confusão e uma desinformação completa. Então nós precisamos crer no nosso pastor Jesus. Ele é o Senhor da minha vida e da tua vida, e é o teu pastor, é o meu pastor. Nós vamos precisar confiar em Deus, querido. Confiar no Senhor. O que vai acontecer com a política, irmãos? Quem é verdadeiramente o Lula? Quem é? Não sou eu que vou dizer. Nem a justiça, irmãos. É Deus que pode dizer. É Deus que pode dizer. Porque Deus sabe exatamente quem é. Quem são esses políticos todos? A quem eles servem? Tudo isso nos aflige. Mas o Senhor, o pastor, nos leva a pastos verdejantes e nos dá descanso. Quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Quando eu sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. A ovelha é um animal que tem muito medo de barulho. Quando tem muito barulho, a ovelha, ela não come. Ela fica com medo. Se a ovelha chega perto de um riacho, de um rio, que a água corre muito forte, faz muito barulho, a ovelha ela não bebe daquela água e também não come. Ela fica parada porque ela está com medo. Ela está com medo. Então, o pastor, aqui, Davi está dizendo, ele vai levar a ovelha para um riacho de água tranquila, de água bem quieta, de água bem tranquila. E aí a ovelha vai tranquilamente, sem medo nenhum, beber desta água. Amém, queridos? Então é isso que Jesus quer fazer comigo e com você.
Ele pega você na sua aflição, na sua luta, na sua dificuldade, no seu medo, desse barulho, desse barulhão todo, e Ele vai conduzir você a essa água tranquila, a esse lugar de refrigério, a esse lugar em que você vai poder beber, beber e beber, beber do Senhor, beber da presença de Deus, beber da glória de Deus, beber, amém, querido, a tua alma, o teu coração, a tua mente, amém. Ele diz, Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Quantas coisas nos traz aflição. Já falei algumas coisas aqui. Tantas coisas nos traz aflição, querido. O mundo vive em aflição. Mas ele diz aqui, Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Porque, irmãos, todas essas coisas no mundo é para tirar, para roubar a nossa paz de espírito. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Então vem para roubar a nossa paz de espírito. Alguém liga para a tua casa, de repente com a voz, uma voz lá imitando a voz da tua filha. Mãe, mãe, mãe. E você naquele desespero acha que é a voz da filha. Mas é um bandido na cadeia, tentando tirar proveito, porque alguém informou para ele que a tua filha foi para a escola, o horário e tudo, e aí ele vem tirar a tua paz. E naquele momento você fica totalmente aflita, porque roubou a tua paz. Mas o Senhor vem e depois te devolve a paz de espírito. Quando você clama ao bom pastor, quando você clama a Jesus, Ele vem e te devolve a paz de espírito. Irmãos, é o que o mundo mais necessita, é o que nós mais necessitamos, é a paz de espírito. É essa paz que só Jesus pode nos dar, só Ele pode nos dar. Mas Ele dá isso para as suas ovelhas. Eu sou ovelha de Jesus, você é ovelhinha de Jesus, amém? Algumas são ovelhinhas, não é? Eu já sou velhinho, né? A branca. Mas, irmãos, Jesus é maravilhoso. Aí diz, eu posso andar pelo vale escuro, onde a morte está bem perto. Mas continuo tranquilo e não sinto medo. Eu posso andar nos lugares escuros, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Que significa, irmãos, a ovelha, ela começa a andar por meio das montanhas e dos vales, e existem lugares de montanhas que só tem um barranquinho para ela poder andar ali, e para cima é a montanha, para baixo é o precipício. São lugares de escuridão, lugares de morte, aonde que se ela cai, ela morre, ou ela se enrosca em uma pedra e fica enroscada ali e morre. E diz que a ovelha diz, eu posso andar por esse lugar e eu não vou ter medo de andar nesses lugares, porque ela sabe que o pastor vai estar ali com ela. O pastor vai estar ali com a ovelha, cuidando dela,
nesses lugares. Ele diz: Tu, Senhor, me guias e proteges constantemente. Então o pastor, ele tem a vara e tem o cajado. Quando a ovelha vai para cair, ou se enrosca em alguma coisa, o pastor pega o cajado. E o cajado na ponta, ele é meio redondo assim. E o pastor, com aquele cajado, ele vai e puxa a ovelha de volta para o caminho. E guia a ovelha naquele caminho. A ovelha é consolada. Então, irmãos, quantas vezes que nós estamos andando em caminhos que a gente desconhece, que a gente não sabe no que vai dar aquilo, que a gente sabe que pode ser perigoso para a nossa vida. E o Senhor está ali para nos segurar, para nos agarrar, porque Ele é o pastor das ovelhas. Amém, queridos? Ele é o pastor. Eu posso andar pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, mas continuo tranquilo e não sinto medo. Tu, Senhor, me guias e proteges constantemente. Preparas uma refeição deliciosa para mim, na presença dos meus inimigos. Então está dizendo, aqui, assim, ele quando, por exemplo, vinham os soldados da guerra, que tinham ganho a guerra, e agora era preparado uma grande refeição para esses soldados. E essa refeição era em comemoração à vitória deles. Eles eram vitoriosos. E depois diz: unge a minha cabeça com óleo. Então, era esse azeite, esse óleo agora que cobria a cabeça desses homens perante os seus inimigos. Ou dizendo assim: nós estamos honrando vocês, porque vocês são vitoriosos. Vocês venceram os seus inimigos. Então, queridos, o bom pastor faz isso conosco também. Nós passamos por tribulações, nós passamos por lutas, nós passamos por guerras na vida, por aflições, mas nós vencemos, o Senhor nos dá vitória. E depois Ele nos recebe com esse grande jantar. Unge a nossa cabeça com óleo, nos honra simbolicamente, porque nós somos as suas ovelhas, ovelhas do seu passo. Não é bom ser ovelha de Jesus, irmãos? E Ele faz isso na presença dos nossos inimigos. Irmãos, como nós temos inimigos. O mundo, a carne, o diabo. Fora as pessoas que têm inveja de você, que têm ódio de você. Irmãos, o mundo é um mundo de inveja. O mundo é um mundo de ciúme. Mas diz que o Senhor nos honra diante dos nossos inimigos. Quando a pessoa pensa que você se acabou, o Senhor te levanta e te honra. Amém, queridos? Sabe, aquilo ali já se acabou. Aquele crente lá já era. O Senhor vai lá e pega essa ovelha e levanta. Amém, queridos? Porque você é a ovelha do Senhor.
e a minha casa fica cheia das tuas bênçãos. Então diz assim, na outra tradução, e habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Davi está dizendo assim, agora se referindo ao templo de Salomão, né? Que era o templo. Ele diz, eu habitarei na casa do Senhor. Ou seja, eu como ovelha, decido estar na presença do meu pastor. Eu decido estar na presença do meu pastor por todos os dias da minha vida. Eu decido estar no lugar da presença do Senhor. Lá ele estava falando do templo, mas aqui nós falamos da presença de Deus, da vida de Deus em nós. Quando nós olhamos para nós mesmos como ovelhas desse bom pastor, nós, como Davi, nos decidimos ficar na presença dele. Não sair da presença dele, não fugir da presença dele, mas ficar sempre na presença dele, porque ele é quem sempre vai cuidar de nós, que vai nos abençoar, que vai nos fortalecer a cada manhã, que vai nos guiar, que vai nos conduzir. Amém, queridos? É Ele, o Senhor, que vai fazer isso. Não sou eu. Às vezes eu fico olhando alguns irmãos, eu vejo, por exemplo, a Rosedete, aquela aflição, o marido dela. Eu penso ali, é só o bom pastor. Eu não posso fazer nada. Nenhum de nós podemos fazer nada, além de orar e dizer, Senhor, tem misericórdia. Mas, irmãos, o pastor, que é o Senhor, está lá com ela. Amém, querido? Está lá com o Valdir. Está lá com cada um dos irmãos. Vai estar com você em todas as horas, vai estar comigo. Irmãos, nós precisamos iniciar esse ano com esta convicção de que nós somos ovelhas do Senhor. E Ele é o nosso pastor. E Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Eu sou pastor de vocês. Mas pode me dar um revestrez aqui, eu abandonar? De repente, uma loucura, alguma coisa na minha cabeça, não sei. Ou você, minha ovelha, me abandonar? Mas o bom pastor, Jesus, irmãos, o Senhor, não nos abandona. Amém, querido? Não sabemos o que vai acontecer nesse ano. Não sabemos como vai ser esse ano. Como eu já disse, tudo está confuso. Mas de uma coisa estamos certos. Jesus, o bom pastor, continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus não mudou comigo, Jesus não mudou com você. Amém? Ainda que você às vezes faz alguma atrapalhada, e eu faço também, que nós fazemos alguma atrapalhada. Já viu a ovelha quando faz atrapalhada? Mas o bom pastor continua cuidando de nós. Por isso, querido, não abandone o Senhor, o teu pastor. Não o abandone. Não saia de perto dele por nada. Busque-o. Leia os salmos. Ore. Louve ao Senhor.
Cante a Ele e diga a Ele: Senhor, eu quero continuar sendo a tua ovelhinha. Com a mãozinha quebrada, seja lá com o que você tem aí, eu quero continuar sendo essa ovelha do Senhor. Amém, querido? Não se rebele contra o Senhor, mas se coloque nas mãos dele como uma boa ovelha, uma ovelhinha daquelas que, quando ele, a Bíblia diz assim, que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Amém? As ovelhas conhecem a voz do pastor. Diz que quando elas vão nessas montanhas, e onde elas estão sujeitas a cair, então o pastor, ele dá lá um brado, e as ovelhas, elas ouvem aquele brado, e elas fazem uma fila indiana, uma atrás da outra, e vão caminhando uma atrás da outra direitinho, para não cair. Amém, queridos? Vamos ouvir o nosso pastor. Vamos ouvir o nosso pastor. Quais as bobagens que você tem na cabeça? Os rancores, as raivas, os ódios, as coisas ruins. Joga tudo fora isso. Me segue o bom pastor. O Senhor é o meu pastor. Diga isso. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Nada. Nada. A presença dele é o tudo que eu preciso. A presença dele na minha vida é o tudo que eu preciso. A presença dele na tua vida é o tudo que você precisa. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.